acham que é temperatura? Não, tudo bem, o Henrique falou, é algo que se mede. Dá para medir, assim como sua massa, a gravidade, o peso, a tração, tudo isso dá para medir, tá bom? Vamos ser mais específico. O Nicolas falou, é o grau de algo. Aí, Nicolas, você está relacionando o valor, né? Mas e a definição? Uma medição de calor ou do calor do frio? Não. Negativo. Aliás, a gente vai ver como esses conceitos, esses termos, na verdade, a gente usa eles errado, tá? Mais alguém? Anyone? É aquilo que põe aquele ponte de Ixi, eu não entendi nada, Marcelo. É aquilo que põe aquele ponto de ebulição. Não entendi ainda. Mas enfim, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos colocar uma situação aqui, ó. Pessoal, eu já mostrei o simulador disso para vocês na internet? Ou não? Já usei com vocês, né? O simulador. Não sei. Legal, vamos usar hoje então. Ó, mas é que a gente tem um recipiente, um copo, por exemplo, eu dei um zoom no copo, tá? E esse copo, ele tá com água, ok? Então tem moléculas no estado líquido, tá? Então eu vou colocar... A molécula de água não é assim, tá? Bolinha assim. Mas eu vou colocar bolinha. O que importa vai ser a ideia da coisa. Então eu dei um super zoom aqui. Um super zoom. E eu visualizei aí as moléculas de água. Legal. Pessoal, olha só. Vocês sabem que a água ela é formada por moléculas de H2O. Ok? Então nós temos aqui moléculas. O que forma moléculas são os átomos, né? Então temos dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, formando uma molécula. Tá bom, legal. Então formou uma molécula. Então aqui eu tenho bilhões delas, eu tenho muitas moléculas aqui dentro do meu copo com água, certo? Vamos lá. Vamos supor que eu coloque essas minhas moléculas na boca do fogão. Então, igual esquentar um canecão de água para fazer café, aqui ó. Coloquei no foguinho, minha fonte térmica. A minha pergunta para vocês é: o que vai acontecer com a temperatura da água? Isso, ela vai aumentar, legal, legal. Mas o que significa esse aumento de temperatura? É isso que eu quero que vocês entendam. Olha, para que a temperatura aumente, as moléculas elas têm que começar a se bater mais, tá? Eu vou mostrar o simulador, vai ficar mais fácil de você entender, tá bom? Ó, quando as moléculas estão bem juntinhas, qual é o estado físico da matéria aqui? É, Rebeca, isso daqui é trabalho. Olha aqui, ó. Ó, ó. Ixi, aqui minhas planilhas não estão nem abertas. Ó, planilha de nota, ó. E-mail, aula, doideira. Olha só. Ah, movimento, calor e temperatura aqui. Termometria. Legal. Ah, fiz uma pergunta para vocês. Fiz uma pergunta. Não, enche, não pode. Quando as moléculas. Na verdade, quando as moléculas estão bem juntinhas, qual é o estado físico da matéria?
Hein, pessoal? Sólido, líquido ou gasoso? Vamos? Tô dormindo? Quando as moléculas estão juntas, sólido, líquido ou gasoso? Gente, juntinhas, sólido, sólido. Já estudaram isso, hein? Olha lá. Mas elas estão se mexendo, hein? Espacie elas um pouquinho mais. Líquido, continuam se mexendo. Espacie muito, gasoso. Ok? Vamos lá. Olha aqui, ó. Que estado que é esse aqui? Pessoas, que estado físico é esse? Sólido. Mas tá vendo que elas estão se mexendo? Aqui é a boca do meu fogão, hein, ó. Ó. Forneci energia, hein? Vou fornecer um pouquinho mais. Olha o que está acontecendo com as moléculas. Ó, olha ali em cima o termômetro subindo, ó. Ó. Deixa eu abaixar um pouco mais, sobe mais rápido. Pera aí. Olha lá. Pergunta. O que você conseguiu perceber das moléculas? O que você conseguiu perceber o antes e o depois das moléculas? Fala pra mim. Ó, se for molécula de água, olha lá. Olha a água lá, ó. Ô professor, eu acho que elas estavam, tipo, elas estavam juntas, e Hum, aí depois elas viraram gasoso, que era água, que o junto era água, e aí depois quando você tava esquentando era o gasoso, e agora tá muito mais vapor, né? tudo bem, entendi. Entendi, mas ó, a minha pergunta é com relação a como elas estão se movimentando. Agora elas estão se movimentando mais ou menos. Mais, mais, né? Muito mais, né? Se eu ficar jogando molécula aqui dentro, vai ter mais molécula para bater, não vai? Certo? Se eu aquecer muito, isso aqui estoura. Quer ver? Ó, que legal. É, precisa aquecer muito para estourar. Mas olha a movimentação das moléculas. Olha como elas estão se movimentando muito mais do que elas estavam. Conseguem perceber, gente? Conseguem? Então, essa agitação molecular, essa agitação das moléculas é exatamente o que nós chamamos de temperatura. Então, as moléculas elas começaram a se agitar muito, ó. Começou a se agitar muito. Uma começa a bater loucamente na outra, loucamente, até que a temperatura aumente. Então, pera lá. A temperatura só aumentou porque a agitação das moléculas aumentou. Então, qual que é a definição de temperatura? A temperatura é o grau de agitação molecular. Essa é a definição de temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Pessoas entenderam? Sim, Rebeca, sua infância foi uma mentira. E calor é a mesma coisa? Não. Calor não é temperatura. Porque a gente vai ver que calor é uma energia na próxima apostila. Então você sempre falou errado, né? Quando você sai na rua e fala, nossa, que calor, tá falando errado. Você tem que falar, nossa, como as moléculas desse ar estão agitadas. É assim que você tem que falar. Que a temperatura tá alta. Ok? Então, claro, foi uma zoeira com vocês, né? Ninguém vai falar desse jeito, vão achar você esquisito.
mas é o correto, fisicamente falando. Portanto, assim como qualquer coisa na física, aqui na nosso estudo de temperatura, nós temos um aparelho de medida que serve para medir aí a temperatura, tá bom? Então, o aparelho de medida que nós usamos para medir a temperatura é o nosso famoso termômetro. Famosão. Deixa eu apagar esta parte aqui. E dar uma arrumadinha assim, ó. Olha lá. Olha só, olha só. Olha como é o nosso termômetro. O que é um termômetro, pessoas? Pessoas? Alguém consegue definir para mim termômetro? Ele é a balança da temperatura. Eu acho que é isso. Por que a balança? Porque ele mede temperatura aqui. Tipo, se tá frio, ele desce. Se tá calor, ele sobe. Entendi. É Vamos lá. pra medir principalmente febre. Isso, ele é usado muito bem para medir febre, mas a gente tem que melhorar alguns termos que a gente usa aí, tá bom? Principalmente calor e frio. Por que a gente tem que melhorar esses termos? Pessoas, o calor que eu sinto no mesmo lugar, tá? Vamos supor uma sala de aula. Quando eu estou dando aula e quando vocês estão sentados. O que eu sinto de calor é a mesma coisa que vocês sentem? Não. Por quê? Calor e frio são sensações, são percepções. Então, são conceitos relativos a cada pessoa. Não é uma verdade absoluta. Às vezes, para mim, ó, por exemplo, eu tô de blusa. Para mim aqui tá frio. Só que às vezes, se você tivesse aqui, você ia falar, não, tá normal, dá para ficar sem blusa. Então concorda que é algo relativo, depende de pessoa para pessoa? É um conceito relativo? Então não é um conceito físico. Tudo bem? Quente e frio não são conceitos físicos, são conceitos relativos. Beleza? Então não vamos mais usar os termos quente e frio. Vamos usar o termo alta agitação molecular e baixa agitação molecular. Tá bom? Porque estamos falando, olha, a temperatura está alta ou a temperatura está baixa. Tá? Vamos começar a trabalhar nos termos corretos. Não precisa ser no seu dia a dia, estou falando nas aulas, tá? Então, a gente usa o termômetro para medir como que o termômetro é montado, né? Ele é montado assim, ó. O entorno dele é todinho de vidro, ok? Ele tem aqui uma régua, como se fosse uma régua, que na verdade não chama régua. O nome disso aqui é escala, tá? Escala. Por que isso aqui é chamado de escala? Bom, uma régua normal, ela tem aí uma contagem numérica, né? Que você usa para medir comprimento. Aqui não pode ser chamado de régua, porque você não está medindo comprimento. Você está medindo temperatura. Então não é escala de comprimento, é uma escala termométrica. Ah, beleza, é uma escala termométrica. E como que é essa escala? Ó, ela é... Aí ela copia a régua. É cheia de risquinho. Ó, cheia de risquinho que vão representar as medidas. Agora vamos ao conceito de temperatura, pessoal. Vamos ao conceito de temperatura, ó. Você vai, pega o termômetro e põe debaixo do braço. Fica lá sem mexer. A sua axila, ela vai liberar calor, certo? Se o seu corpo estiver liberando um calor acima do normal, significa o quê? Significa que você está com febre. Seu corpo está numa temperatura maior do que o normal.
Então, colocou lá o termômetro. O termômetro ele é feito com essa pontinha de vidro aqui. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Tem que achar a apostila aqui. Ó, ó, a pontinha de vidro, não, desculpa, de metal. Por quê? Ô, professor, desculpa te atrapalhar, mas o professor fala que no termômetro tem um negócio que mata, né? Isso daí é verdade. Ah, o que tá, já falo do que tá dentro, já vou falar. Bom, então a pontinha de metal tá aqui. E essa pontinha de metal, ela vai conduzir o calor que o seu corpo está liberando até o líquido que está dentro. Quais líquidos podem estar aqui dentro, né? Se for vermelhinho assim, é o álcool com corante, tá bom? No laboratório lá do colégio tem. O outro, que é um líquido prata, é o mercúrio, tá bom? O mercúrio, ele é tóxico, tá? Então, hoje em dia, é assim que é vendido, digital, tá bom? Mas a gente está falando desse aqui, do comum. Então, esse nosso termômetro, ele tem aqui álcool com corante vermelho, que ao receber o calor do seu corpo, começa a se agitar. Então, as moléculas do álcool começam a se agitar assim como as da água. Só que por ele estar dentro desse tubo de vidro, ele não tem para onde ir, igual as moléculas tinham, né? Para um lado para o outro. Aqui não tem. Então, eles vão para onde? Para cima. Por isso que tem que ter essa escala, para marcar a altura que chega, tá bom? Então, a vibração molecular do líquido que está aqui dentro faz com que isso aqui suba e marque a sua temperatura. Entenderam a funcionalidade do termômetro? Sim? Beleza. O digital ele faz uma captação do valor direto, tá? Depois de um certo tempo, ele não precisa ter essa agitação molecular. Olha só, olha só. Para finalizar a aula de hoje, buscar um pouquinho tratar aquela ideia ainda de que quente e frio são conceitos relativos. Imagina o seguinte exemplo: eu tenho uma caixa, tá? Aqui, e uma outra caixa aqui, tá? Ambas as caixas abertas em cima. Ambas as caixas com líquidos, tá? Vou colocar o mesmo líquido, só para vocês não acharem que é por conta dele. Duas caixas com água, tá bom? Essa caixa aqui eu vou chamar de caixa A e essa aqui eu vou chamar de caixa B, certo? A situação é a seguinte, ó. Qual letrinha que a gente dá para temperatura? Temperatura a gente chama de θ. Na apostila de vocês está T, mas use θ para você não achar que T é tempo, tá? Então, a temperatura da água A é de 80 graus Celsius. Olha só, já estou introduzindo unidade de medida, hein? Graus Celsius. θB, 20. Minha pergunta para vocês é: qual deles tem maior agitação molecular? A ou B? Gente, pelo amor de Deus, que B? O B tá a 20. O A tá 80. 80. O A tem uma temperatura muito maior que o B. Oxi. Então, a agitação molecular do A é muito maior que a do B. Muito maior. Beleza? Você foi lá e colocou a sua mão no A. Qual é a sua sensação? Qual a sensação? Legal, tá quente. Quente é a sensação, certo? Quente é a sensação. Deixou sua mão lá um tempinho, certo? Aí você foi lá e colocou sua mão no B. O que você sente?
Pessoal, interage. O que eu acabei de perguntar, gente? Estão dormindo? Oi, você tá brincando, né, cara? Colocou a mão no ar, tá 80. O que você sente? Falaram quente. Tirou a mão. Colocou no B. O que você sente? Tá frio, tá gelado. Tá. Agora o teta C. Um terceiro recipiente, C, tem a temperatura aí de 15. Você tirou a mão do B e colocou no C. O que você sentiu? Ué, mas o B não estava gelado? Então você vê que o gelado, o frio, ser frio, é uma sensação que você tem, porque os dois são frio. Concorda? Ambos têm a água com uma agitação molecular pequena. Tudo bem? O que isso significa? Isso significa o seguinte: se você enfiar a sua mão no C, deixar um tempo lá, o que vai acontecer com a sua mão? A sua mão, ela estava numa temperatura maior do que a da água no recipiente C. Então a sua mão vai perder calor para a água vai absorver calor. Por isso que, se a sua mão perde calor, a temperatura dela cai. Se a água recebe calor, a temperatura dela sobe. Esse é o motivo pelo qual, quando você entra numa piscina que você fala que está gelada, o pessoal fala, se mexe que acostuma. Por que se mexe? É igual agitar molécula. Você tem que se mexer. Ou falam o seguinte, fica aí que já já acostuma. Não é que acostuma. O seu entorno tem água. O seu corpo está perdendo calor para a água. A água está pegando este calor. Então o seu corpo está tendo a temperatura reduzida, onde está em contato com a água, e a água está aumentando a temperatura. Então você tá lá, você não está sentindo muito. Se você enfiar seu braço, você sente gelado. Você fala, ué, mas eu não estou sentindo desse jeito. Claro que não. O seu corpo e a água que você ficou um tempo lá entrou no chamado equilíbrio térmico. Os corpos no final atingem a mesma temperatura. Copo com coca e gelo, mesma coisa. A coca não está mais quente, ela vai doar calor para o gelo. O gelo vai pegar este calor. A temperatura da coca abaixa e a temperatura do gelo sobe. Por isso que o gelo derrete e no final eles têm a mesma temperatura. Este princípio é o chamado princípio do equilíbrio térmico. Ficou claro para todo mundo isso? Sim. Beleza? Bom, pessoas, então, na aula de hoje era isso que a gente tinha que discutir, temperatura, tá? Ninguém tem nenhuma dúvida? Não? Legal. Então, vamos dar uma olhadinha na lição de casa. Vamos lá. Quais exercícios vocês estão aptos a resolver? Olha só. Você tá vendo, gente? A física está no seu cotidiano e você nem percebe isso. Uhum. Ela tá. Olha só. Você vai vir aqui na página 31. Vai resolver as questões 1 até a 5. Questão 1. O que é termologia? Questão 2. Qual é a relação entre a temperatura de um corpo e a energia cinética de suas moléculas? Explique por que os conceitos de quente e frio são relativos. Na construção de um termômetro que utiliza a variação do volume de um líquido, que é o que a gente explicou, quais os dois fatores fundamentais para o seu bom funcionamento? Explique o princípio do equilíbrio térmico. Então, galera, você vai vir aqui, você vai ler, não é para ficar copiando o que está escrito lá, né? Copia o que está aqui lá, não é para fazer isso. Leia, faça um resumo, escreva com as suas palavras, entenda o conceito que você está lendo.
Não é para você simplesmente copiar para fazer. Eu não vou nem cobrar para olhar. Eu não vou nem falar assim, ah, você fez, você não fez, você fez, não fez. Não. Você vai fazer porque você sabe que é importante para você. Tudo bem, gente? Estamos entendidos? Sim? Alguém tem alguma dúvida? Deixa só eu mostrar para vocês aqui o ambiente que mudou, né? Não sei se vocês perceberam, mas o ambiente de vocês mudou aqui. Olha aqui. Agora vocês vão ter um caderno aqui só para o módulo 5. Tá legal? Então, não é para anexar nada, Nicolas. Não. É para você fazer para você treinar na sua casa. Tá vendo que aqui é o link que você clicou, aulas ao vivo? Aulas gravadas, eu irei aqui colocar a aula que eu dei agora aqui para vocês dentro dessa pastinha. Tudo bem? Trabalhos e atividades que valem nota vai ser lá para frente que eu vou colocar aqui as listas, tá bom? E aqui, ó, para você não confundir, onde vai estar a lição de casa? Por exemplo, que eu falei agora. Eu só falei não, eu vou anotar aqui para você. Essa pastinha eu vou reproduzir aqui embaixo. Só que eu vou só escrever dentro da pastinha a lição. Eu não vou estar colocando vídeo. O vídeo vai estar aqui da aula. Tudo bem, gente? Aqui na prova terceiro bimestre, eu vou estar colocando o conteúdo das provas, tá bom? E se eu precisar avisar vocês de alguma coisa, eu vou estar colocando aqui. Pode ser que às vezes a internet não funcione ou algo do tipo, eu coloco aqui. Tá bom, gente? Entendidos onde vai estar tudo aqui? Vai estar tudo aqui. Entendidos? Sim? Perfeito? Então finalizamos por aqui.